Querido irmão, querida irmã, queridos equipistas aqui de Nossa Senhora, eu sou o Padre André Alencar, sou pároco aqui na Paróquia São Francisco de Assis, Boca do Rio, Salvador, Bahia, e estou aqui justamente para, nesse momento, trazer um pouco dessa reflexão a respeito do documento Amoris Laetitia, escrito pelo Papa Francisco, nessa celebração de 5 anos do seu lançamento. E como proposta para hoje nós temos que perceber o capítulo 6, que traz para nós perspectivas pastorais, algumas perspectivas pastorais. Inclusive o Papa Francisco inicia dizendo que são somente pontos, né? A prática pastoral ela deve ser construída a partir da realidade de cada comunidade, mas aqui ele traz algumas reflexões, algumas realidades necessárias para a nossa caminhada de vida pastoral. Portanto, aqui são apontadas pistas, não uma receita para a vida pastoral, né? Por isso que trazemos esses pontos, essas pistas dadas pelo Papa Francisco. A primeira delas, ele fala justamente anunciar o Evangelho na família. O Evangelho, que é a mesma coisa que falar de Cristo, né? É aquele que liberta, trazendo para o seio da família a alegria. Por isso que trazemos justamente esse tema, a alegria na família, a alegria do amor, né? Então, a alegria do amor ela é trazida justamente pelo Evangelho, que ele deve ser anunciado dentro da família. É algo de primordial dentro da nossa caminhada, né? Então, ali nós somos chamados a semear e o resto, semear justamente levar a palavra de Deus como semente, e o demais se torna justamente como sendo a obra de Deus. É Ele que vai agir, Ele que vai cuidar, Ele que vai regar, Ele que vai fazer crescer essa semente que devemos sempre colocar dentro da nossa família. Semente que precisa ser constantemente lançada, né? A gente não pode pensar que a semente, uma vez lançada, não precisa mais ressemear a terra. Nada disso, a gente precisa também sempre ressemear para reflorestar, fazer com que renove essa presença de Cristo em nossa vida. Nós temos também nesse documento dito que a paróquia é o principal meio para contribuir para a pastoral familiar, né? Então é um dos lugares que nós temos justamente para buscar esse contributo, essa contribuição para a vivência da pastoral familiar, né? Para tanto, então, é necessário um árduo investimento nos sacerdotes, é claro, né, para oferecer a melhor formação e orientação às famílias, né, com a visão ampla para além da doutrina da igreja. Então, precisamos, é claro, nós sacerdotes, investir nesse crescimento a respeito do que significa a família, do que precisa ser transmitido a respeito da família, como orientar uma família, né? Para além, inclusive, da doutrina social, da doutrina da igreja, que faz com que nós possamos perceber necessidades e realidades, inclusive, que serão tocadas posteriormente nesse mesmo capítulo da Amoris Laetitia. E também, é claro, não somente o sacerdote, mas os leigos, os agentes engajados nessa pastoral, precisam também ter esse olhar, essa experiência mais aprofundada a respeito do que ser trabalhado e como trabalhar com a experiência de pastoral familiar, né? Bom, um segundo ponto trazido justamente como perspectiva pastoral é guiar guiar os noivos até o matrimônio, né? Então, devemos também ter esse cuidado de acolher e saber guiar os noivos, os jovens, ao matrimônio. Ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio. Então isso é importante dentro do testemunho da pastoral familiar, da vida familiar, né? Essa guia, essa experiência que deve ser transmitida, né? Mostrando a riqueza do matrimônio na prática, na vida conjugal, né? Buscar uma maior integração com a comunidade eclesial. Esse é um caminho que precisa ser feito para os noivos, para os jovens casais, para que eles não pensem que receber o matrimônio é simplesmente a realização de um sonho, né? Mas é um compromisso também com Deus, um compromisso com a igreja, um compromisso com o povo de Deus, né? Então é uma relação que a gente deve fazer acontecer na vida desses jovens casais.
fazer uma relação dos sacramentos de iniciação à vida cristã com o sacramento do matrimônio. Então, fazer com que eles também reconheçam que o sacramento do matrimônio é uma continuidade, a continuação da experiência dos sacramentos de iniciação à vida cristã, que seja Eucaristia, batismo e crisma, né? Então, esses 3 sacramentos confirmam a fé. E a fé, ela é praticada dentro desse sacramento do serviço, que é, nesse caso aqui, o matrimônio. Então, precisa ajudar os jovens a perceber essa ligação, essa união, né? São perspectivas que precisam ser apresentadas. A preparação matrimonial não se resume no curso que acontece antes do casamento, mas aprende desde o seu nascimento. O casal jovem, desde que nasceu, ele vai começar a observar a vida em família. Lembremos que, por exemplo, as meninas brincam de casinha, querem os meninos também brincando ali, participando dessas experiências. Já é um momento de crescimento a respeito do que seja a vida de família, né? Então, desde a criança, desde a infância, os jovens já vão aprendendo o que significa ser família. E é esse processo que precisa ser mostrado na vida dos noivos também, né? E buscar também ajudar a encontrar meios de se conhecerem melhor e ver o que dispõe para oferecer um ao outro. Isso também faz parte da preparação para os noivos, jovens casais, fazê-los conhecer melhor, né? Não viver somente, não limitar-se somente ao tempo de namoro, a um divertimento, né? Um tempo de divertimento, um tempo de viagens, um tempo de tantas coisas que eles acabam transferindo para esse tempo de namoro e esquece do que é essencial, que é justamente saber o que é que eu tenho para oferecer ao meu marido, o que é que eu tenho para oferecer à minha esposa, como eu sou, como eu estou, como eu vou me encontrar dentro dessa relação, mas também se apresentar um ao outro, né? Se mostrar um ao outro, para que o outro também decida, né? Se é ou não com esta pessoa que eu devo arrumar minha vida até o fim da vida, né? A preparação da celebração é um ponto que faz parte dessa preparação dos noivos, dessa perspectiva, né? Ela deve ajudar para que a celebração seja uma tomada de consciência que aquele evento não é apenas um momento do presente, né? Então, na preparação da celebração, os noivos, os jovens casais não precisam somente ficar preocupados com o vestido da noiva, a arrumação da igreja, a música, a festa, etc., né? Mas uma tomada de consciência de que ali é o início, né, de uma vida a dois, que faz com que isso seja mostrado, seja vivenciado no futuro, né? Ou seja, é a construção, é a constituição de um futuro para a vida daquele casal. Sem contar, é claro que a gente tem que lembrar que é para a vida toda. Quem não se dispor com as propostas aparentes que são feitas no tempo de hoje, né? Então, que não colocasse, né, justamente somente essas propostas de viver por aparência, né, como vivemos no tempo de hoje. Então, precisa de fato desse aprofundamento, né? Uma outra perspectiva trazida nesse capítulo é justamente falando sobre o acompanhamento nos primeiros anos da vida conjugal. Isso é importante, uma pastoral familiar estar atenta a isso, né? Acompanhamento nos primeiros anos da vida conjugal. Vale lembrar que só podem se casar aqueles que se escolhem, que se amam livremente, né? Para tanto, o acompanhamento nos primeiros anos da vida conjugal precisa ser exercido e alimentado, uma vez que verão que o caminho a ser trilhado vai além das expectativas ou o contrário, né? As expectativas vai além, inclusive, do caminho que precisa ser trilhado. Isso aqui é muito importante, porque às vezes o jovem consegue criar perspectivas que acabam não conseguindo corresponder dentro da vida de casal, né? E aí é preciso, inclusive, lá desde o início, ser acompanhado e ser ajudado a rever os seus propósitos, os seus sonhos, né? Vai ajudar o novo casal no processo de diálogo constante também, né? E nas etapas de um aprofundamento para o planejamento familiar.
reavivando a disponibilidade de procriar. Isso é algo muito importante no tempo de hoje, né? Hoje os jovens casais, eles querem muito mais cuidar de animais, né? Nada contra essa realidade. Eu acho que isso aí é algo para ser agregado, né? Do que ter um filho, né? Do que viver essa experiência da procriação. Então é uma necessidade de trazer justamente a consciência desses jovens que faz parte da formação de uma família justamente esse processo de procriação. Por isso é necessário que eles conheçam um pouco mais sobre o que significa um planejamento familiar, né? E é claro, e a vivência na vida do casal, ela cresce, ela se desenvolve justamente por um diálogo constante que deve ser feito na vida do casal, né? Alguns recursos são apontados justamente para ser vivido nessa perspectiva, né? O cultivo da espiritualidade familiar é um deles, né? E aí é bom lembrar, né, que a equipe de Nossa Senhora trabalha dessa forma, né? É o trabalho da espiritualidade na vida conjugal. E aí a espiritualidade da vida conjugal leva também a uma espiritualidade da vida familiar, ou seja, não somente o casal vai rezar junto, vai viver a experiência de vida espiritual junto, mas também vai agregar os seus filhos, no futuro os seus netos, etc., para também essa vivência dessa espiritualidade familiar. O cultivo de um convívio em casal, né? O casal precisa se gostar de estar um ao outro um do lado do outro, sem precisar de televisão, sem precisar de nenhuma visita, sem precisar de nada, né? Apenas sentir a presença e sentir a alegria de estar na presença um do outro. Então, cultivar esse convívio em casal, sei lá, seja em um momento de passeio, somente eles dois juntos, e etc. Então, tudo isso são recursos que podem ser utilizados. Cultivar o convívio em família. E aí lembrar, né, os casais precisam viver essa experiência de viver em família, né? Lembramos que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, muitas famílias tiveram que fazer isso, né? Inclusive nos finais de semana, que eram sempre dedicados à visita à avó, à visita à mãe, à visita à tia, à visita a tantas pessoas, que fazia com que as famílias não conseguissem viver e se aprofundar dentro dessa relação familiar, né? Se conhecerem mais, terem o prazer de estarem juntos, né, se divertirem juntos, prepararem um alimento juntos, coisas desse tipo, né? Então, cultivar esse convívio em família, né? Cultivo de rituais diários, né? Tipo o beijo que é dado na despedida quando vai trabalhar, né? A bênção que os filhos costumam pedir aos pais, né? Isso não deve nunca ser desaparecido. Então é preciso voltar a cultivar isso na vida desses jovens casais, da família, né? Então precisamos trazer tudo isso para a vida da família, né? Outra coisa, o cultivo da presença nas paróquias, movimentos e instituições da igreja, né? O engajamento da família em uma pastoral, né? Seja na pastoral familiar que já tem na paróquia, ou as diversas outras pastorais, ou então algum grupo de encontro. Então, tudo isso é importante para ser utilizado como recurso para melhorar essa convivência em família, né? E, por fim, ele diz ajudar a reaproximação da vida paroquial, né? Então, lembrando sempre que o casal, ele faz parte de uma comunidade eclesial, então ele precisa cultivar essa presença na vida paroquial, né? Bom, uma nova perspectiva que é trazida justamente iluminar as crises, angústias e dificuldades. Isso aí também é importante, né? Para uma pastoral familiar, acompanhar também as famílias que vivem nesse momento de crise, de angústia, de dificuldades, né? E ali o documento propõe. Aqui vai um olhar para os casais que também já envelheceram, né? Envelheceram um vinho novo. E quando aparece a necessidade da renovação da experiência da fidelidade e da espera, né? Então, esses casais que se acostumam, né? E aí perde o sabor de estarem juntos, de conviverem juntos, e surgem as crises, né? São desafios que de fato precisamos acompanhar e ajudar a muitas famílias a crescerem nesse espaço, né? Os desafios, são apontados também alguns desafios da crise. Toda relação é marcada por uma crise,
né? Por crises, é claro, né? E toda crise superada ajuda a melhor sedimentar e maturar o vinho da união. Não se fica mais ou menos feliz, mas descobre-se o jeito novo de ser feliz, né? Importante não resistir à crise, isso é importante, mas encará-la com a seriedade para que não haja o desgaste na relação. É preciso estar presente, nunca faltando, com a comunicação sincera de coração a coração, né? Então, no tempo de crise é preciso justamente ter dado esses passos, estar presente, né? Mesmo que aquilo ali seja difícil para nós, mas a família precisa ter essa experiência. Existem fases de cada crise em que muitas vezes unem-se as crises pessoais, né? Por exemplo, crises referentes às etapas próprias do matrimônio, como os primeiros anos de casamento, a chegada do filho, o filho na adolescência, etc. Vários momentos de crise são surgidos dentro da vida matrimonial, bem como as crises pessoais, né? Tipo a crise financeira, a dificuldade de obter de fato uma caminhada boa no trabalho, a dificuldade dos trabalhos de casa, né? Porque é claro, a família agora tem que administrar isso, não são mais os pais que fazem essa administração, etc. Então as pessoas também passam por essas crises quando vivem a experiência matrimonial. A frustração no desencontro do sonho com a realidade, isso é algo também muito presente, né? Então eu pensei que fosse assim, mas a realidade é assim, né? Então nós temos uma expectativa quando nos lançamos para uma experiência nova, e existe, claro, a crise da frustração dessas expectativas que nós temos, né? Esse processo requer na maturidade uma maturidade para adquirir novas escolhas para o matrimônio dar certo. Então é preciso dar esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento a esses casais em crise. Surgem também velhas feridas, né? Nesses casais em crises. Aqui o olhar se volta para as dificuldades pessoais de amadurecimento em cada fase da vida. Com certeza, esse processo pode afetar o geral nas crises, né, de relacionamento, e a vida matrimonial, mas fica de fora, né? No geral, essas pessoas que têm dificuldade do amadurecimento, né, então não conseguem entrar dentro dessa relação. Uma relação mais mal vivida com os pais, por exemplo, são exemplos de dificuldades pessoais no amadurecimento, né? A relação mal vivida com os pais, a incapacidade de sentir-se plenamente amado, amada, né? São sinais de crises pessoais que interferem na vida matrimonial, né? E tudo isso pede um caminho de libertação pessoal, né? E precisa contar com o companheirismo da cônjuge nesse desafio. Então, muitas pessoas enfrentam essas crises pessoais, né? São feridas abertas no passado, né? E que reflete no tempo presente e, é claro, reflete na experiência do ser família, né? Outra realidade dentro dessa perspectiva das crises, acompanhar depois da separação e dos divórcios, né? Considera-se aqui a dignidade de cada cônjuge, bem como os filhos. É certo que não se deve deixar sem uma atenção os diversos fatores que ferem a relação do casal, né? Mas é preciso uma pastoral de reconciliação e mediação. Então, a pastoral precisa buscar também assumir esse papel de ser uma pastoral de reconciliação e mediação, que acompanhe esses diversos casos, inclusive através de centros de escuta especializados, né? Então, é preciso ter um acompanhamento de tudo isso, né? Quanto aos casais recasados, né, ou seja, aqueles que tiveram separação e encontraram um novo companheiro, nova companheira para viver, né, eles precisam viver uma experiência de acolhimento, de maneira que não se sintam excomungados, pois fazem parte da comunhão eclesial, né? Então esses casais, alguns chamam de segunda união, outros chamam de recasados, eles precisam também ser acolhidos na igreja. Eles têm vida eclesial, sim,
né? O fato de eles estarem afastados da Eucaristia, né, não os faz afastar-se da igreja. Então precisa de um processo de acolhimento para todos eles, né? Além de ter a motivação para encaminhar os diversos casos que podem ser declarados nulos. Então, tantos casos que podem ter um processo bem mais curto de declaração de nulidade, então seria ajudá-los, motivá-los a fazer isso para poder, é claro, receber o sacramento do matrimônio com dignidade, né? Cuidado com os filhos nesse processo de separação, né? Porque eles são os que mais sofrem nessa realidade, porque os filhos sempre querem os pais unidos, né? Eles às vezes podem até compreender a realidade da separação, mas isso dói para todos os filhos, né? Porque esse sentimento é diferente do sentimento que gira em torno da experiência dos pais, né? E nunca colocarem os filhos também como reféns, né? Então ajudá-los a ter esse tipo de postura. Atenção também aos casamentos mistos, né? Com disparidade de culto, pessoas que têm religiões diferentes, né? Para ajudar aqueles que, ou ajudá-los a voltar o seu caminho para a nossa realidade de igreja, ou ajudar aqueles que fazem parte da igreja, né? Não se desencaminharem, né? Não se perderem nesse caminho, né? Então é uma proposta para estarmos atentos a casamentos mistos, né? Também as pessoas com tendências homossexuais, né? Essa realidade que está aflorando de forma muito abrupta na nossa sociedade, no mundo inteiro, né? Então precisamos ter atenção também a essa realidade, pois são seres humanos que precisam também ser cuidados, ser zelados, porque são formados em uma família. E as famílias precisam compreender todo esse processo. Então, a pastoral familiar precisa também saber lidar com essas situações, né? Além, é claro, das famílias monoparentais, né? Que são as famílias formadas somente pelo pai, somente pela mãe, né? E que têm essas novas experiências junto com seus filhos dentro da sociedade. Eles também precisam ser acolhidos, precisam ser cuidados, zelados, porque são família, precisam dessa experiência de família, né? Uma última perspectiva que é apresentada: quando a morte crava o seu aguilhão, né? E aqui a gente recorda aqueles que ficaram viúvas ou perderam filhos, né? Aqui está justamente esse espaço pastoral do qual não se deve abandonar de jeito nenhum, né? Pois as marcas da morte do ente querido causam muitos males na vida daqueles que perdem esses entes queridos. Então, são pontos, são perspectivas que são apresentadas pelo documento para que nós, olhando a realidade que é vivida dentro das nossas paróquias, das nossas comunidades eclesiais, precisam ser adaptadas para a nossa vida, para que assim nós possamos ter uma pastoral familiar que seja eficaz, eficiente, né? Não adianta a gente querer copiar e colar, né? Viu em uma paróquia, viu em uma diocese, deu certo lá, vai dar certo aqui. Não é assim, né? A gente pode até se inspirar nessas propostas que são oferecidas, mas sabemos que dentro da realidade de cada paróquia, de cada comunidade, existem realidades únicas, as quais precisamos ter atenção a tudo isso. Portanto, a vida pastoral é essa experiência muito que se movimenta, né? Muito, né? Então ela não é algo fechado, né? Então que nós tenhamos essa coragem de assumir em nossa vida, inclusive como famílias equipistas, que possamos ser esse testemunho desse amor de Deus vivido nessa vida conjugal, mas também nessa vida familiar que cada um de vocês vem vivendo na família de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe as suas famílias, fiquem em paz e bem.